seja nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos o texto que estamos expondo, seguindo a sequência, Daniel, capítulo 6. Livro do profeta Daniel, Daniel, capítulo 6. Antes da leitura, oraremos mais uma vez. Desta vez eu convido os irmãos a que fechem seus olhos, curvem suas frontes e silenciosamente peçam ao Senhor nesta hora que iluminem a mente, o coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos permita ser alimentados por Ele nesta hora. Depois de alguns instantes, eu convido o jovem Samuel que nos eleve a Deus em oração. Samuel, genro do Beto, nos eleve a Deus depois de alguns instantes de oração silenciosa. Senhor Deus Pai, te agradecemos por mais esse dia na tua casa, na tua presença. Muito obrigado por podermos estarmos aqui na tua presença e podermos te adorar e te agradecer o teu nome. Obrigado pela palavra que será ministrada aos nossos corações. Que o Senhor venha nos ensinar, que a gente possa sair daqui fortalecido pela tua palavra. Amém. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós demos uma interrupção aqui na sequência, porque estava de férias. Então nós retomamos hoje o capítulo 6 e, permitindo o Senhor, nós o encerraremos hoje. Há 2 sermões já no canal da igreja, no YouTube, em que eu pego a primeira parte, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, tem um sermão lá de pelo menos 40 minutos, e um segundo sermão na segunda parte, que vai do 10 até o 17, do versículo 10 ao versículo 17. Eu naturalmente não vou repeti-los, mas vou retomar a partir daquilo que nós já ouvimos, certo? Nós já sabemos que o capítulo 6 de Daniel é o último da sequência das narrativas históricas. A partir do capítulo 7, nós então entraremos na parte mais profética, de visões, etc. Aqui há um incidente, uma armadilha, uma armação para pegar Daniel, que vocês já sabem, na altura do campeonato ele já é um homem idoso, aqui no capítulo 6, diferente lá do capítulo 1, que ele ainda era um garoto, de provavelmente uns 14 anos. 2 milagres acontecem aqui. O mais óbvio, para quem já conhece o texto, é o livramento de Daniel da cova dos leões. É o que mais salta aos olhos, é o que em princípio impressiona mais, por ser algo sobrenatural. O natural é que ele fosse despedaçado pelas feras, mas há um outro milagre, não tão explícito, que é a resistência daquele jovem ante as provações,
ou como ele lidou com as provações, que nós já começamos a ver. E é exatamente o que vem acontecendo desde o capítulo 1, provas e mais provas, provações e mais provações. Na realidade, as provações em relação ao povo de Deus acontecem antes de serem levados para o cativeiro. Havia um sofrimento por anos de batalha, quando ainda estavam lá nas terras de Judá, estavam em Jerusalém, provações das mais variadas, destruição dos muros de Jerusalém, a queda da cidade, a invasão do templo e agora o cativeiro. Muitas provas antes de Daniel capítulo 1 e muitas provas registradas aqui a partir do capítulo 1, quando eles são levados para o cativeiro. Deus está usando as provações que eles passaram antes do cativeiro, e Deus está usando as provações durante o cativeiro como instrumentos preciosos para restaurar a fidelidade e a confiança do povo. É, em princípio, o inverso daquilo que naturalmente nós pensaríamos. Nós poderíamos pensar que a infidelidade do povo, que a falta de confiança do povo, deveria ser restaurada com benesses da parte do Senhor, com facilidades dadas pelo Senhor, mas o Senhor se utiliza de recursos opostos, eu repito, aquilo que faria parte do imaginário comum da humanidade. Ele se utiliza justamente das provações para restaurar a confiança do povo, para habilitar o povo a uma vida de lealdade e de fidelidade. E é por esta razão que eles estão agora no cativeiro. E não só estão no cativeiro, como alguns dos seus representantes, como Daniel aqui no capítulo 6 particularmente, está enfrentando uma prova atrás da outra, uma provação atrás da outra. Não é para prejudicar o povo, não é para ruína do povo, pelo contrário. Para isso Deus usa vários instrumentos para instruir o povo. Nós leremos, ou para outros, que já leram, nós releremos partes do texto. Vamos na primeira parte do texto, os versículos de 1 a 9. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O 4. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O 8.
por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Esta é a primeira parte de um total de 3 aqui neste capítulo 6. E eu repito, tem um sermão lá só sobre esse trecho, de mais de 40 minutos no YouTube, e você pode ir lá pesquisar. O que nós aprendemos aqui nessa primeira parte? Um tema que vai percorrer o capítulo inteiro, esse que está sendo projetado ali. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e exige total confiança. Esse mesmo Deus que vem sendo desonrado pela infidelidade do povo, pela deslealdade do povo, e é por isso que o povo de Judá, aquela nação prometida do Senhor, foi levada para o cativeiro. O Senhor está instruindo o povo aqui, está ensinando ao povo, e o que Ele faz, a sua operação, as suas ações, as suas intervenções, devem culminar para a sua glória, e para que Ele seja honrado e glorificado, Ele exige total confiança. O que faltava ao povo, para falar a verdade, é o que vem faltando ao povo do Senhor em todos os tempos, de tempos em tempos, em todas as fases. Nós encontramos em todos os blocos dos textos sagrados, tanto no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos encontrar em vários momentos o povo do Senhor sendo corrigido, admoestado, passando por certas situações, para que pudessem crer e confiar. O deserto foi propício para despertar fé no povo, porque foi justamente a falta de fé, a falta de lealdade que os leva para o deserto. Então o Senhor usa o deserto como instrumento para restabelecer a ordem. O relacionamento comigo precisa basear-se nesses preceitos. Se eles estão faltando, então eles precisam ser restabelecidos, vão para o deserto. E assim nós encontramos nos livros históricos, encontramos no livro dos Juízes, vamos encontrar nos profetas e assim por diante, vamos encontrar nos dias da encarnação do Cristo, que vai chegar para os seus discípulos muitas vezes e vai dizer-lhes: homens de pequena fé, por que duvidastes? Eu não sei o que diria de nós hoje o Senhor, em relação à nossa lealdade, em relação à nossa confiança. Eu não sei se precisaríamos também ser levados ao deserto, ou ao cativeiro, para restabelecer a ordem da nossa confiança, destituir-nos da nossa autoconfiança, e estabelecer entre nós e Ele aquilo que Ele exige, porque sem fé, de fato, diz o autor aos Hebreus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse é o tema do capítulo todo. O Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e exige total confiança. É preciso saber que, em primeiro lugar, isso aqui quem já anotou já tem anotado, eu só estou repassando. A total confiança advém em meio a muitas provas. É o que está sendo ensinado aí nesses primeiros 9 versículos. Essa primeira parte desse texto que nós lemos, os 120 governadores e os 2 presidentes, do total de 3, porque Daniel não está no meio, inclusive prefeitos, resolveram acabar com Daniel, pois sabiam que jamais poderiam acusá-lo de infidelidade. Eles pensavam da seguinte maneira: a fidelidade de Daniel ao rei nos atrapalha, ele de fato é um empecilho para que causemos dano ao rei. E essa fidelidade ocorre, em primeiro lugar, porque Daniel é fiel ao seu Deus. Sua espiritualidade garante sua integridade. Uma é causa da outra. A sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, a sua fidelidade a Deus é quem proporciona a sua lealdade ao rei. Se pudermos colocá-lo em uma situação que ele tenha de escolher a sua lealdade ao rei ou a sua fidelidade ao Senhor, então ele vai com certeza escolher o seu Deus
e assim será reprovado pelo rei, sairá do nosso caminho, finalmente sairá do nosso caminho. Eles usam de dois recursos, que nós já vimos: a bajulação e a mentira. Esses são os instrumentos que Satanás usa desde o Éden. Elogios infundados, bajulação, aguçando o ego. Ó rei, como é possível que alguém faça a oração ao seu Deus, pelo menos por 30 dias, seja o representante de todos os deuses entre nós, e qualquer um que quiser fazer a sua oração ao seu Deus, precisa primeiro fazê-la ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra. O rei se sentiu com toda certeza. Essas bajulações lhe fizeram se sentir especial. Eles também mentiram, dizendo que todos os presidentes estavam de comum acordo, mas não chamaram Daniel. Com Daniel, Deus ensina ao povo cativo o que era fidelidade e integridade. Com o exemplo aqui de Daniel, Deus está ensinando para o povo que está lá no cativeiro o que é fidelidade, o que é integridade. O texto que nós lemos aí no versículo 4 diz: mas não puderam achar nenhuma ocasião, nem culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Vamos para a segunda parte, do versículo 10 ao 17. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. O 13. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. O 16. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Nós continuamos vendo aqui que o Deus Todo-Poderoso ainda continua operando para a sua glória e exige total confiança, mesmo sob ameaça da sua própria vida. Foi preciso ensinar que a total confiança no Senhor advém em meio a muitas provas, ou seja, as provações são meio para que se brote confiança. Olha que interessante, as provações são oportunas para fazer advir confiança,
E nessa segunda parte, nós aprendemos que a total confiança se faz necessária em meio a muitas provas. Para quem já anotou, está anotado. Eu já falei isso. Pastor, você não está falando a mesma coisa? Não. Eu estou falando que as provas, as provações fazem brotar a confiança. E aí você é alguém confiante. Você é um Daniel da vida, você é confiante. E você agora vai precisar dessa confiança que surgiu na provação de ontem, da semana passada, do mês passado, da década passada, quando você enfrentar as novas provações. Quando Moisés, no Salmo 90, faz um pedido ao Senhor, lá na metade do Salmo, depois de glorificá-lo, reconhecer sua grandeza, majestade, de eternidade, eternidade, Tu és Deus. Depois de reconhecer sua própria transitoriedade, ele então faz um pedido: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. As provações de ontem, que provocaram confiança, que me fizeram reconhecer que eu dependia do Senhor, precisam ser trazidas para as próximas provações. A passagem pelo Mar Vermelho precisa estar presente. A experiência da passagem pelo Mar Vermelho precisa estar presente quando encontrarmos as novas poças de água. Aí nós vimos que as provações são oportunidades para revelar confiança. Quando Daniel soube que o edito era irrevogável e que uma grande provação vinha contra ele como uma onda gigante, o que ele fez? Ele não fez o que a maioria de nós faz. Quando uma pequena marolinha, uma pequena adversidade, ele ia ser morto. E não somente ia ser morto, ele ia ser morto de uma forma bastante desagradável. Ele seria despedaçado por feras famintas. Ele não ficou apavorado, ele não reagiu de forma dramática. Daniel não reclamou, Daniel não murmurou, ele não foi tentar de alguma forma usar da sua autonomia, do seu prestígio, da sua folha corrida, dos seus préstimos, dos seus serviços à realeza, desde os tempos de Nabucodonosor, depois o seu filho Belsazar, e agora com Dario, que já lhe tinha em alta conta. Ele não foi interceder por sua vida. Não encontramos aqui registro que ele, se os seus amigos ainda estivessem vivos, eu não sei, até aqui nós não temos informação sobre isso, que ele tenha ido nem sequer reclamar com seus amigos. Nós vimos que as circunstâncias haviam mudado, mas não alteraram o homem de Deus. 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, com as janelas do seu quarto abertas, apontada para Jerusalém, e orava. A ameaça de morte não significava que ele deixaria de fazer o que é correto. Quantos de nós abrem mão de fazer o que é correto para agradar alguém, para ficar bem com alguém, para manter um relacionamento com alguém, para manter o status com alguém, para manter alguma benesse, o favor de alguém, um emprego que seja? Quantos de nós está disposto a morrer, se necessário for, para fazer o que é correto? As circunstâncias podem alterar-se, mas os absolutos de Deus não. A responsabilidade de Daniel, que está sendo aqui o instrumento como exemplo para o povo. O povo era tudo que Daniel era, o povo não era nada do que Daniel era. Acho que eu falei certo agora. E o Senhor levou o povo para o cativeiro, levou Daniel para o cativeiro, para em meio a essas provas, oportunizar, ou dar a oportunidade para revelar confiança.
Daniel continuou realizando normalmente suas atividades. O versículo 10 diz: como costumava fazer. Ele encarou a provação com firmeza de fé, o que permitiu que ficasse estável em meio à instabilidade daquele momento. Confiança a todo custo, não importam as circunstâncias. Eu acho que a gente canta isso, não canta? Não tem um cântico ou hino? Um cântico: não importam as circunstâncias. Conhecem? Me ajuda aí, Felipe. Não importam as circunstâncias. Quantos de nós já não cantou isso da boca para fora e desonrou o Senhor, usurpou de sua glória para favorecer alguém? Quantos de nós teve coragem de dizer sim para o Senhor, mesmo se fosse ser demitido, mesmo se o custo fosse romper um relacionamento, uma amizade de anos a fio? Sua atitude demonstra que ele via nas provações boas oportunidades e não desgraça. Ele não via desgraça, ele via graça, ele via oportunidade. Era uma oportunidade para expressar confiança no Deus supremo, soberano, que opera para a sua glória. É tão bonito dizer que nós queremos fazer as coisas para a glória de Deus, mas colocamos um monte de senões e condições. Quando alguma coisa foge ao nosso controle, nos desagrada de alguma forma, nós demonstramos de fato em favor da glória de quem que nós estamos lutando, em favor da glória de quem nós estamos defendendo, quem de fato é importante na ordem do dia. Eu, apenas eu, somente eu. Ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes uma vez dizer uma coisa interessante. Ele disse que alguns de nós deveria, por sinceridade, cantar aquele hino: grandioso és tu, olhando para o espelho. Nós aprendemos nas Escrituras sobre os benefícios das provações, mas isso não entra na nossa cabeça. Nós achamos que a enfermidade é uma desgraça, nós achamos que alguma limitação, alguma debilidade, algum sofrimento, alguma pequenina cruz que carregamos alguns dias, alguma pequena fase na nossa vida, é um descuido do Senhor, é um abandono do Senhor, ainda que o sofrimento perdure a nossa vida inteira. Qual de nós já não ouviu assim: a minha vida inteira foi um sacrifício? Mas Paulo diz para nós que os sofrimentos do tempo presente, desde o seu nascimento até a sua morte, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em Cristo Jesus. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. São os leões na cova, que sejam os leões na cova. É a fornalha que arde em fogo sobremaneira acesa, que seja a fornalha. É uma dificuldade financeira, que seja dificuldade financeira. É uma ruptura, é um luto, é uma perda qualquer, que sejam todas as perdas, nenhuma delas podem ser comparadas com a glória a ser revelada. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações para nós não são prejuízo, as provações para nós são oportunidades. Ninguém é perseverante, segundo o que o texto está dizendo, sem passar por provação. É por isso que ele vai dizer: tende por motivo de alegria o passar por várias provações, porque é a provação que vai proporcionar na sua vida o que? Perseverança, que pode ser destrinchada em confiança e seus derivados. O apóstolo Pedro também vai falar sobre isso. Ele diz, e o título é bastante sugestivo, que diz lá: ações de graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Entendeu? Ele nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. E o último versículo que eu quero destacar, o apóstolo Pedro diz-nos: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Sendo bem sincero, meus irmãos, não dava para Daniel exultar olhando para o decreto do rei Dario. Não daria. Não seria algo comum para nós nos alegrar olhando para os nossos sofrimentos, para as nossas lutas. Não dá para exultar pensando numa morte, sendo despedaçado pelas feras. A gente fica ansioso quando a gente vai fazer uma prova no outro dia. A gente fica ansioso quando vai fazer uma viagem. A gente já não consegue dormir porque vai fazer uma entrevista de trabalho. Ele sabia que no dia seguinte ele ia ser lançado na cova dos leões. Não dá para exultar olhando para essas coisas. Mas eu vou agora reiterar esses versículos da carta de Pedro que eu acabei de mencionar. Se o nosso olhar for na sua muita misericórdia, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, aí dá. Se o meu olhar estiver nessa viva esperança, na regeneração, na ressurreição de Jesus Cristo, aí dá. Se os nossos olhos estiverem focados, uma esperança incorruptível, diz Pedro, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, aí dá. Mesmo que antes disso haja uma cova de leões, aí dá. Se os meus olhos estiverem fitos nessa herança incorruptível, se a confiança estiver voltada para a certeza de que sois guardados pelo poder de Deus, ainda Pedro, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, aí dá para exultar. Não dá para exultar olhando para o deserto, mas dá para exultar olhando para aquilo que o Senhor preparou para nós de antemão, que está além do deserto. Aí dá para exultar. Surge mais uma questão: como que Daniel, em princípio fragilizado pela idade, pôde continuar tão firme, sendo que não havia tanto vigor, não havia mais o vigor da sua juventude, o destemor que é próprio do jovem, que beira às vezes até a inconsequência. Nós já vimos que essas qualidades, esse vigor, adveio das provações anteriores. Próximo destaque: as provações habilitam para provas ainda maiores. Deus não chegou para Abraão e disse assim: sacrifica o teu filho. Não, primeiro disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E para e passo foi revelando-se para Abraão que era ele quem cuidava de Abraão, a ponto de, com 112 anos de idade, o Senhor lhe pede o seu filho, filho da promessa, e ele vai entregá-lo, sem titubear. As provas foram habilitando Daniel para manter-se firme em meio a essa prova de fogo. A prova de fogo foi de Sadraque, Mesaque e Abednego, essa prova leonina. Cada vez que dizemos não ao pecado, estamos mais aptos para fazê-lo na vez seguinte. Cada vez que nos rendemos a ele, estamos cada vez mais incapacitados de resistir-lhe na próxima ocasião. Aqui, a meu ver, estava a verdadeira cova dos leões. Ao meu ver, a verdadeira cova dos leões, a verdadeira luta estava no quarto de Daniel. A tentação que ele passa
Certamente Satanás estava ali lhe tentando, ora no outro quarto, ou ora com a janela fechada, ora em pensamento, ou espera só esses 30 dias, seja sábio. O que adianta você ser corajoso morto? Quem que você vai poder ajudar? Muitas pessoas são omissas, achando que estão sendo sábias, não se posicionam assumindo o que deveriam fazer por covardia, por falta de fé, por deslealdade ao Senhor, achando que não, no tempo oportuno, esse namorado vai se converter, no tempo oportuno, essa empresa vai mudar, e eu não vou ter mais que mentir. O contexto vai mudar em algum momento, que vai ser mais fácil. Quem sabe uma hora dessa Deus muda esse meu amigo. Eu não vou dizer nada, sabe, para não criar problema. Então eu não vou constranger a pessoa dizendo para ela que ela não deve fazer isso, ou que ela me incomode fazendo aquilo. No fundo, eu prefiro então desonrar o Senhor, para poder desagradar a pessoa. Prejudicar os crentes, prejudicar os servos do Altíssimo, é uma das táticas perversas do diabo. Ele sabe que de pouquinho em pouquinho pode fazer gigantes na fé caírem. Muitas tentações não são violentas, muitas delas são sutis, muitas das tentações são suaves. Semeia a ideia de um determinado pecado que aparentemente não é prejudicial, que pode até ser útil. Eu não estou mentindo, eu estou só omitindo. E aqui nós vamos para a terceira e última parte, do 18 em diante. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, versículo 18. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O 20. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. 24. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. O Deus Todo-Poderoso, que opera para a sua honra e exige total confiança,
também ensina aqui ao seu povo cativo que as sutilezas das provações podem ser a ruína. Nós vimos até aqui que para Daniel, por exemplo, as provações foram oportunidades para ele revelar confiança. As provações habilitaram Daniel para provas ainda maiores, mas para o rei Dario não. Ele foi provado aqui, só que a sua prova, ela foi sutil. Ele não foi provado por uma ameaça, ele foi provado numa bajulação. Há ameaças que elas vêm com falas mansas, marcadas por palavras assim: eu te amo tanto, você vai me abandonar, você é tão importante nessa empresa. A bajulação foi para Dario uma armadilha. O que parecia num primeiro momento ser uma honra, na realidade era uma prova para o seu orgulho, e ele caiu. Quando ele viu o que ele fez, tentou voltar atrás, mas aí já era muito tarde. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol ele passou o dia todo empenhado em achar uma maneira de salvar Daniel dele mesmo. Mas o que em Dario fez com que o seu homem de maior confiança, o seu maior defensor, o maior obstáculo para que ele não sofresse dano, pudesse ser prejudicado por ele mesmo, por Dario? Uma armadilha, um elogio fora de hora. Ele foi preso pela soberba do seu coração. Essa soberba foi despertada por um elogio bajulador, mal intencionado. Tem muitos jovens desonrando ao Senhor, porque ouviu de alguém um eu te amo, você é linda, e eles se entregam. Muitos homens casados que rompem sua aliança, desonram ao Senhor, porque ouviu as lisonjas. Provérbios capítulo 8 fala de coisas terríveis. Eu tinha pensado nesse texto à tarde, e depois eu acabei não anotando, mas vale a pena mencionar. Não precisam ir se não quiserem, mas se você tiver interesse de marcar na sua escritura, você anota a referência aí para olhar depois, ou se você quiser olhar, em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 20, tem um título interessante: advertência contra a mulher adúltera, e vai percorrendo. O capítulo 7 é inaugurado com o seguinte título: mais advertências contra a mulher adúltera. Eu vou ler um pequeno trecho do capítulo 7. A partir do versículo 10. A partir do versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz:
sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Eu sou muito crente, muito fiel ao Senhor. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro e só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, e como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Até aqui. A sutileza da aprovação fez aquele homem cair. Foi despertado ali a sua vaidade. Ó rei, como alguém pode orar no seu reino sem a sua intermediação? O seu antecessor fez até uma imagem sua, Nabucodonosor, para que fosse adorado. O Senhor tem valor, o Senhor é importante. Essas lisonjas lhe roubaram a alma. Davi, no Salmo 19, ele faz um pedido ao Senhor: também da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. É o elogio que desperta a soberba, é a bajulação, é o elogio indevido, é a bajulação que faz alguém cair na armadilha. Muitos caem na armadilha por causa da amizade, por causa das palavras de lisonjas. E aqui nem estou falando de adultério, aqui eu estou falando aqui de uma mera amizade, de alguém que lhe é amigável, lhe trata bem, cuida bem de você e cega você para observar os frutos na vida daquela pessoa, e você cai no laço porque você não a confrontaria jamais, porque ela é sua amiga, e você caiu no laço. O homem morto em seus delitos e seus pecados não pode pensar que merece alguma coisa além da condenação eterna por seus pecados. No versículo 18 nós encontramos: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei passou uma noite agonizante, não por convicção de seus pecados, mas por perceber a sua impotência. Só pensa assim quem acha que tem algum valor, que tem algum poder, que tem alguma autonomia, e quando percebe que não possui, agoniza pela tristeza da realidade. Essa agonia não é uma agonia boa, é uma agonia fruto de uma frustração. Poxa, eu não posso fazer outro decreto, o senhor não pode fazer outro. Eu não posso abolir isso, o senhor não pode fazer esse. Nós encontramos várias vezes aqui o rei sendo lembrado que na lei dos medos e dos persas, um decreto real não pode ser revogado. Então a sua frustração é porque ele não tem poder, porque ele achava que tinha. Quem acha que tem alguma autonomia, quem acha que a sua juventude lhe dá alguma autonomia, algum recurso material, financeiro, lhe dá alguma autonomia, quando percebe que não tem, então cai em agonia, porque agora a juventude se esvaiu, o vigor foi embora, o dinheiro não faz sentido. Aí vem essa agonia, fruto de ter caído nas sutilezas da provação. Por outro lado, quem se reconhece destituído de mérito próprio, sabe que não tem o que reivindicar, não tem o que murmurar, pois sabe que não recebe a justa punição exclusivamente por causa da misericórdia do Senhor. Se ele pensasse assim, quando chegaram aqueles auxiliares todos e disserem: ó rei, vive eternamente,
temos uma sugestão aqui para o Senhor. O Senhor é importante demais para não receber orações, pelo menos por 30 dias. Se ele falasse: quem sou eu? Como Davi disse. E quem é esse povo? Tudo que temos e somos vem das mãos do Senhor. Quando Davi ora ao Senhor, reconhecendo as suas mazelas, apesar da vultuosa oferta que eles estavam dando: quem somos nós? Quem é esse povo? Paulo diz: não há justo, não há nenhum sequer. Que agonia aqueles que remoem exigências que não merecem, e como se regozijam os que reconhecem que não merecem, porque qualquer pequena bênção da parte do Senhor são recebidas em alta conta. Eu sou um pecador miserável e o Senhor me permitiu acordar essa noite. Hoje, na mensagem do aspirante Lucas, uma coisa interessante, ele disse, e eu refleti ali na hora, era para nós termos morrido essa noite. Os pecados de ontem não me permitiriam acordar hoje, mas o Senhor renovou a sua misericórdia, que passa despercebido por nós. Em último lugar, meus irmãos, e finalmente, as provações promovem a glória de Deus. No 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Apesar da palavra anjo aqui não estar começando com a primeira letra maiúscula, como em muitos outros textos do Antigo Testamento, os eruditos afirmam que esse anjo do Senhor que estava lá era a segunda pessoa da Trindade, o Messias prometido. Que bênção essas provações! Meus irmãos, reflitamos sobre isso. Não basta estarmos apenas conscientes disto, isso precisa estar afixado em nosso coração, a ponto de nossas reações revelarem isso aqui. Quando formos acuados, acusados, pressionados, enfim, provados, que esta seja a nossa reação. Que bênção são as provações! Naquela noite, meus irmãos, lá na cova dos leões, Satanás não incomoda Daniel. O incômodo foi lá no quarto. Daniel já não se importou com as consequências, rendeu-se diante do Senhor. Satanás não pode fazer mais nada, porque ameaçá-lo de levar a sua vida não foi suficiente. O que mais ele poderia fazer? Não havia mais meios para desonrar o Deus eterno, que era o propósito de Satanás. Se Daniel demonstrasse infidelidade, demonstrasse falta de fé, o triunfo seria de Satanás. Mas aqui ele já está derrotado, porque o que eu posso fazer? Ele foi até as últimas consequências. Não importava o preço, ele pagou o preço todo. Ele fez o que era certo, ele demonstrou mais do que eu imaginava. Era melhor não ter feito nada. Eu estou sendo usado pelo Deus eterno, que está operando através de mim, para pressionar o seu servo, para ele sair dessa experiência ainda mais vigoroso do que antes, para expressar mais fidelidade do que antes. Daniel, meus irmãos, estava preso na cova dos leões, mas não estava preso no seu orgulho. Daniel estava preso na cova dos leões, mas estava livre da soberba. Daniel estava preso na cova dos leões, mas estava rendido.
livre de qualquer sentimento de autossuficiência, rendido. Senhor, eu não tenho o que fazer em meu favor. E é nessa hora, meus irmãos, aprendemos com o apóstolo Paulo que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que nós olhamos para as provas, para as dificuldades, para tudo aquilo que faz nos ver na nossa fraqueza de outra maneira, com a mentalidade transformada. É por isso que Paulo diz: de boa maneira mais, de boa maneira. Eu acho que essa expressão é assim que ele diz, presbítero. De boa maneira mais enfim, ele vai dizer que preferia a desonra por amor a Cristo. E ele finaliza dizendo: porque quando estou fraco, lá no fundo do poço, lá na cova dos leões, lá dentro da fornalha acesa, é lá que eu estou forte. Não é no palácio que estamos fortes. Ele estava preso na cova com os leões, poderia ser despedaçado pelas feras, mas em nada desonrou o seu Senhor, nem reivindicou glória para si mesmo, exigiu do Senhor algum favor, algum benefício, porque ele estava cônscio que não merecia nada de bom. Se ele fosse receber o que merecia, era condenação, porque era pecador. Não reivindicou glória para si mesmo, achando que não merecia tal destino. Senhor, eu tenho sido fiel a vida toda, e agora minha vida vai acabar dessa forma. Não se indignou pela sua situação, ele se sujeitou à vontade daquele que reina. Daniel não tinha mais ninguém. Seu povo era um povo infiel até então. Não se fala de seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não podia contar com o rei a quem ele servira com lealdade. Mas Daniel não estava só. Ele teve a companhia da segunda pessoa da Trindade. Ele teve a companhia do Deus eterno. Ele teve a companhia do Santo de Israel, do Senhor dos exércitos, o glorioso, o Altíssimo, o excelso e supremo Senhor de todas as coisas. Daniel estava preso na cova com os leões, mas o anjo do Senhor estava com ele. Esse anjo do Senhor que guiou Jacó através de sua longa jornada. O anjo do Senhor que apareceu numa sarça ardente diante de Moisés e disse: eu vi a aflição do meu povo e desci a fim de livrá-lo. Estava lá com Daniel na cova dos leões. Foi esse anjo do Senhor que lá o profeta Isaías diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. O anjo do Senhor foi aquele que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha sobre maneira acesa. Daniel, em meio às provas, teve a companhia daquele que preenche todas as coisas, preenche o coração mais vazio, aquele que levanta o abatido, que socorre o necessitado, aquele que basta para suprir os anseios de nossa alma, e nós reivindicamos dele coisas, ao invés de reivindicar sua companhia. É ele que preenche todas as coisas, ele que inunda a nossa alma. Quando ele faz com que alguma coisa falte na nossa vida, seja a nossa saúde, seja o nosso dinheiro, seja a nossa amizade, é para mostrar que é ele quem preenche todas as coisas, e nós ficamos lamentando pelas perdas, quando nós deveríamos valorizá-lo e glorificá-lo, porque perdemos coisas. Assim podemos olhá-lo, assim podemos valorizá-lo. Era o Messias a sua companhia. Foi esse Messias que diante do túmulo de Lázaro disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então não importam as circunstâncias, não importam quantos leões, quantas fornalhas, não importam as ameaças, não importam as arenas, não importa nenhuma perda. Se o pior que pode acontecer conosco é morrer, então nós estamos bem, porque aquele que eu creio, ele é a ressurreição e a vida. Acerca desse companheiro de Daniel, o autor aos Hebreus diz assim, é um versículo pequeno, eu vou, e se você se sentir confiante, você poderia repetir comigo. Assim, afirmemos confiantemente
O Senhor é meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Jesus Cristo, ou Ele é a razão do nosso viver, o sentido da nossa existência, ou as circunstâncias vão ser mais importantes. As provas serão para nós motivos de nos afastar do Senhor, de blasfemar contra o Senhor, quando na realidade deveriam ser meios de nos aproximar, de nos levar à sua doce e santa presença. Uma notícia interessante para nós: ainda que as provações sejam tão oportunas para nós, nós não precisamos passar por tantas. Nós podemos aprender com as tribulações e provas que estes homens e mulheres passaram, as provas de escárnio, os açoites, as prisões que eles passaram, e nem precisarmos de 40 anos no deserto para aprender que Deus Todo-Poderoso opera para a sua honra e exige de cada um de nós nossa total confiança.